E, de fato, nós podemos dizer que somos felizes com Jesus, o nosso Senhor. Cada vez que eu ouço este hino, cada vez que eu canto este hino, não posso deixar de me lembrar da circunstância histórica em que ele foi produzido, e você bem o conhece, a partir de uma tragédia em que o autor deste hino, o poeta, perdeu suas 4 filhas num naufrágio. Ele e a esposa restaram, isto é, de toda a família. E a partir desta experiência, ele escreveu este hino, Sou Feliz com Jesus, meu Senhor, que na letra original, na língua inglesa, diz, literalmente falando, ou literalmente traduzindo, vai tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a gente pode observar, através das estrofes, como essa tragédia nos é relatada, sobre as ondas, sobre as dificuldades e também, finalmente, o anseio pela volta do Senhor Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, assim como eu, nós também somos felizes com Jesus, o nosso Senhor. Esse é o testemunho que nós temos para dar, que o Senhor tem sido suficiente, a sua graça tem sido aquilo de que nós carecemos, como o próprio Deus disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso nós podemos cantar, nós podemos testemunhar, nós podemos falar, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E este autor, ele teve muito que remover da sua vida, sem dúvida alguma. Este, como você sabe, é o nosso primeiro domingo do ano, e desde 2018 nós temos, no primeiro domingo do ano, no culto da manhã e no culto da noite, trabalhado esta pergunta, remoer ou remover? Isto é, qual opção que eu devo escolher? Ficar ainda dentro das situações que me têm aprisionado ao longo de tantos anos, ou partir para frente, ou remover a situação e continuar a minha vida procurando sempre honrar e glorificar o nome do Senhor. Note bem que eu não estou dizendo das grandes tragédias e perdas que muitos tiveram em 2020, todos nós sentimos os efeitos da pandemia de uma forma ou de outra, mas para muitas pessoas houve perdas incríveis, houve a falta absoluta de acesso aos seus familiares enfermos nas UTIs dos hospitais, houve a completa ausência de oportunidade de uma despedida daqueles entes queridos que foram convocados para a eternidade. Então, há tanta coisa nos nossos corações que dizer ignore isso, esqueça isso, isso seria desumano e não por aí, e não é por aí o nosso raciocínio. Nós estamos falando da vida como um todo, das situações que muitas vezes nós acumulamos, assim como acumulamos tantas coisas na nossa casa. E depois de muito tempo é que nós vamos desfazendo delas e vemos quanto espaço ficou livre, quanto espaço está disponível, mas o espaço sempre esteve lá, sempre esteve disponível, mas estava ocupado por aquilo que há muito tempo já deveria ter sido removido. E eu estava pensando nestes 2 verbos, ainda hoje à tarde, remoer, remover, etc. E, de repente, me dei conta de que a diferença de um verbo para o outro é a letra V. Remo e remo, até aí igual. Ou remover. Então, a letra V faz a diferença. Exatamente a primeira letra da palavra vitória. Exatamente a primeira letra da palavra virada de uma situação. Exatamente a mesma letra do início da palavra ou da expressão volta por cima. Exatamente a mesma letra inicial de um outro verbo, varrer, ou do substantivo varredura. Quem sabe estamos precisando de fazer uma varredura do nosso coração, para então remover aquilo que há muito tempo tem estado ali
e que nós temos remoído e remoído. Eu estou falando de situações antigas, eu estou falando até de mágoas, de mal-entendidos, de desencontros de opinião, e que muitas vezes se colocaram entre nós e alguém da nossa família, entre nós ou alguém das nossas amizades. E isto vem levando tanto tempo e nós estamos só remoendo, quando deveríamos, o poder de Deus, remover essas situações todas, para não ficarmos atados, para não ficarmos prejudicados, para não ficarmos presos a essas situações. E em outros momentos, nós temos também grandes vitórias, mas você sabe que uma grande vitória pode acabar nos aprisionando também? Quando nós ficamos apenas com aquela grande vitória, com aquela grande conquista, mas nos esquecemos de que Deus tem tantas conquistas, tantas vitórias para nos dar a cada dia, mas nós estamos sempre presos a uma única vitória. É preciso, muitas vezes, que a gente remova realmente. Não dizer que a vitória não existiu, não. Ela fica no seu lugar, ela fica lá no passado, ela é honrada, ela é lembrada, mas nós estamos abertos, disponíveis para outras conquistas, para outros progressos. Remover ou remoer? Remoer ou remover? Então, nós nos temos nos ocupado desta pergunta, como eu disse, no primeiro domingo de 2018, 2019, 2020 e agora 2021, sempre com base na mesma passagem bíblica, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Vamos ler então. Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos está dando aqui, a partir da sua experiência, uma lição extraordinária de que houve momentos na vida dele em que ele resolveu fazer o quê? Remover muita coisa, ao invés de ficar remoendo as mesmas coisas, para que ele pudesse se sentir desimpedido, sem qualquer empecilho, livre para prosseguir na sua caminhada. Ainda antes do culto, estava conversando com o diácono Urbânio, que nos conduziu há poucos minutos na dedicação dos dízimos e ofertas e também nos desafios da nossa missão como uma igreja missional, a Líder em Missão, e também com o irmão Cezinha, que está conosco sempre nesta oportunidade, fazendo o papel que nós chamamos do stand-by. Se alguma coisa acontecer comigo, ele imediatamente assume a direção do culto e segue em frente até o final. Nós estávamos conversando exatamente sobre esta passagem e lembrando-nos de que o apóstolo Paulo, se ele não tivesse removido algumas coisas da sua vida, vamos pensar em tristezas que ele causou a outras pessoas e em tragédias das quais ele participou. Por exemplo, Estevão. Diz a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 7, que as pessoas depositaram as vestes de Estevão aos pés daquele jovem chamado Saulo. Então, Saulo estava lá, ele consentiu com aquela situação. Se ele passasse o resto da vida lamentando o que aconteceu com Estevão, se passasse o resto da vida dele lembrando-se do martírio, da agonia, nós não sabemos como Estevão reagiu do ponto de vista físico. Temos as suas palavras registradas, vendo o céu aberto, gloriosas visões. Mas Paulo, então Saulo, se ele guardasse aquilo para o resto da vida, ele ficaria amarrado, ficaria preso à participação dele naquela tragédia, naquele apedrejamento.
ou se ele ficasse se lembrando o tempo todo dos irmãos e irmãs em Cristo que ele perseguiu e, segundo a Bíblia, arrastava esse pessoal todo para a prisão. O que mais ele faria se não passar a vida chorando? Em algum momento ele se confrontou com este passado tão cruel, do qual ele participou, e entendeu que era hora de prosseguir. Da mesma forma, se nós pensarmos na sua vida religiosa, como lemos neste mesmo capítulo 3, começando com o versículo número 4, ele também ficaria preso a essas vitórias religiosas, por assim dizer, de uma vida que, na visão dele e na consciência dele, era uma vida perfeita diante de Deus. Vejam só, a partir do versículo número 4 do mesmo capítulo 3 de Filipenses. É verdade que eu também poderia confiar na carne, isto é, não depender do Espírito de Deus, não depender do Senhor, confiar apenas nas obras que eu produzi na minha vida. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Extraordinário isso, a maneira como o apóstolo Paulo se vê. Irrepreensível. Você conhece alguém que já se classificou assim, ou se já se descreveu desta maneira? Em relação à lei de Deus, não existe uma única faceta da minha vida que mereça repreensão. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas ele também não ficou atado, não ficou preso a isto. Ele soube colocar isso no seu devido lugar, no passado, para prosseguir. Então, Paulo é um exemplo para mim, através deste texto que nós lemos, um exemplo extraordinário de alguém que soube trabalhar muito bem o verbo remoer ou remover. Trabalhou os dois verbos. A pergunta, e ele diz claramente, olha gente, eu estou removendo aqui muita coisa, porque eu estou me esquecendo daquilo que ficou para trás, eu quero me sentir livre, eu quero me sentir à vontade, eu quero me sentir disponível para avançar. É isto que eu quero fazer. Hoje pela manhã nós refletimos numa das facetas ou num dos princípios do que eu denominei a corrida ou a maratona da vida cristã ou a maratona da fé cristã. A partir da experiência do Dr. Stephen J. Cole, que ele mesmo, analisando esse versículo, se imaginou numa corrida da fé. E disse, o que é que eu faria para poder me dar bem? Ele, então, sugeriu 3 princípios, o primeiro dos quais, exatamente ser inscrito. Você só pode participar de uma corrida se você estiver inscrito ou inscrita nela. E a inscrição está onde? A inscrição está na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A sua inscrição na maratona da fé depende exatamente de você receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal. É na sua experiência do novo nascimento, como Jesus disse ao grande Nicodemos em João, no capítulo 3, precisas nascer de novo. E se você já está inscrito, é porque você já nasceu de novo. Se você está inscrito, é porque você já nasceu de novo. Não é inscrita na igreja, não é inscrita ou inscrito numa organização interna da igreja, mas na corrida da fé cristã, através da sua salvação. Um outro princípio que pode ser levantado aqui, a partir das sugestões do Dr. Cole, tem a ver exatamente com a atitude que o atleta precisa demonstrar toda vez que ele participa de uma competição. E participar, vamos dizer, na maratona da vida cristã, não estou pensando em disputar com alguém, quem tem mais fé, quem faz mais, quem faz menos, não é isso, não. Mas diante de Deus, você e eu estamos, cada qual, no seu próprio ritmo, mas numa maratona da fé cristã.
E então nós temos que ter a atitude correta, demonstrar a maneira de ser que é indispensável para se correr essa maratona ou para dela se participar, uma vez a inscrição feita através da salvação. Que nós estamos nessa corrida, nessa maratona, nós bem o sabemos. Vamos a Hebreus, no capítulo 12, em que o autor nos diz o seguinte, depois de nos falar dos heróis e heroínas da fé, ele começa assim, portanto, em outras palavras, tendo em vista tudo isto que eu acabo de mencionar sobre os heróis e heroínas da fé, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É claro que nós estamos imaginando aqui, ou pelo menos eu visualizo, um estádio ou um local muito grande, com todos os heróis e heroínas da fé, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Agora, nós estamos ainda aqui neste mundo, do lado de cada eternidade. Estamos na nossa maratona da fé cristã. Então, precisamos de correr com desembaraço. E, para tanto, diz o autor, vamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Em algumas versões diz que tão de perto nos rodeiam. E esta versão diz a mesma coisa, mas de uma maneira interessante, do pecado que firmemente se apega a nós. É o pecado agarrado na gente. Ele não nos quer deixar, ele fica ali o tempo todo. Então, nós sofremos todo tipo de assédio espiritual. É o pecado firmemente agarrado a nós. Nós sofremos todo tipo de tentação. É o pecado firmemente agarrado a nós. Mas nós temos uma grande responsabilidade. Está ao nosso alcance, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se agarra a nós. Pesos nós teremos, o pecado nos assediando da mesma forma. Mas a palavra que diz, livremo-nos. Você, no poder de Deus, há de se livrar de todo o peso e do pecado que está firmemente agarrado em você. E o mesmo eu devo fazer, isto é, livrar-me de todo o peso e do pecado que está firmemente apegado, agarrado a mim. Manda o peso, manda o pecado, remove isso tudo e agora discorramos a carreira que nos está proposta. Então, dentro destas atitudes, a primeira é a gente se livrar do pecado e do peso, que fica ali em cima da gente o tempo todo. Como o próprio apóstolo Paulo, certa ocasião, ele exclamou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A gente sente isso, é o peso, é o pecado, ali, agarrado a gente, firmemente, apegado a gente. Não, vamos nos livrar. Agora, é evidente que isso será feito o tempo todo. Eu até diria, todos os dias, o tempo todo. Nós devemos enfrentar o pecado, enfrentar o peso espiritual ali agarrado na gente, apegado na gente, e no nome do Senhor Jesus, vamos remover e não ficar remoendo o pecado, remoendo o peso, vivendo a mesma coisa o tempo todo, não. No nome de Jesus, vá para longe, eu quero avançar, eu quero perseverar, eu quero continuar a minha carreira, a minha maratona espiritual. Então, a atitude começa com este nosso desejo, disposição e ação de nos livrar do peso e do pecado agarrado, apegado a nós. Uma outra atitude é a atitude da perseverança. E corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta aqui diante de nós. Que nós demonstremos paciência, que nós demonstremos a capacidade de resiliência, de resistência. Vamos perseverar. Está difícil? Vamos perseverar. Está complicado? Vamos perseverar. Em outras palavras, não vamos desistir. Nunca. Não vamos desistir. Se há uma coisa que nós não podemos remover, é a nossa vontade de resistir. Se há uma coisa que não podemos remover jamais, é a nossa disposição de perseverar. Vamos perseverar. Vamos continuar dia a dia, muitas vezes suplicando ao Senhor força para aquele momento. Já não é nem para o dia todo, não. É para aquele momento ou para aquela situação que se levantou contra nós durante o dia e que está ameaçando arruinar o nosso dia, estragar o nosso dia. No nome de Jesus, vamos enfrentar este peso, vamos enfrentar essa situação que está agarrada a nós e vamos, sim, removê-la, mandá-la para longe, porque ela está atrapalhando a nossa maratona da fé. Uma outra parte desta atitude é também a nossa capacidade de manter os olhos fitos no Senhor Jesus. E o texto diz, olhando firmemente, ou fitando firmemente o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. É Ele. Não sou eu, o pastor da igreja. Não é o seu cônjuge. Não é um outro parente seu, não é um irmão da igreja, não. É Jesus olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele também não se importou com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele, é no Senhor, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, que texto lindo é este! Extraordinário. Nós olhamos para Jesus para a gente não ficar cansado. Nós estamos olhando para Jesus para não desanimarmos. Nós estamos olhando para Jesus para reativarmos e reanimarmos a nossa fé. Por quê? Porque nós queremos considerar, segundo o texto, aquele que suportou por nós tamanha oposição dos pecadores, como diz o texto. Ele suportou esta oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês, nós, não nos cansemos e nem desanimemos. O que Jesus suportou na cruz foi por você e por mim, para a nossa salvação e para a nossa caminhada diária com toda a dificuldade que nós temos. Cada vez que você mantém o seu olho fito em Jesus, você está renovando a sua disposição, a sua fé, a sua coragem, a sua garra. Você não vai desanimar, porque ele suportou toda a oposição para que você não perdesse a esperança, para que você não perdesse o ânimo. E eu também, para que eu não perdesse a esperança e nem perdesse o ânimo. Você e eu, com os olhos fitos, firmemente voltados para Jesus. Essa nossa atitude também é demonstrada pela humildade. E nós a vemos nas palavras do próprio apóstolo Paulo neste texto. Quando ele diz, no versículo 12, não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, ou tenha alcançado a perfeição. A esta altura, Paulo já contava, segundo alguns intérpretes, com uns 25 anos de vida cristã. Muita água já havia rolado debaixo da ponte para ele. Muitas situações ele já havia enfrentado.
como servo de Jesus. Já não falo mais do que aconteceu antes, das perseguições que ele moveu, não, mas da vida dele depois do encontro com Jesus. Muita coisa já havia acontecido. E Paulo poderia, humanamente falando, claro, dizer, irmãos, eu já cheguei lá, já alcancei o que eu queria, a perfeição já está aqui comigo, mas não. Não. Ele demonstra uma humildade fora do comum, o grande apóstolo Paulo dizendo, irmãos, eu não julgo que eu já tenha alcançado. E quantas vezes nós, quem sabe, inadvertidamente, cedemos à tentação de pensar que já sabemos tudo, que já experimentamos tudo na fé cristã, que já dominamos completamente o coração de Deus e já podemos interpretar tudo que Deus faz, embora em Isaías 55, o Senhor Deus nos diga de maneira muito clara, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. É evidente que quanto mais intimidade eu tenho com Deus, tanto mais rapidamente eu poderei entender ou perceber o que é que Deus está querendo dizer para mim ou em que sentido Ele quer me orientar. Mas eu ainda não cheguei lá. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu não julgo que eu já tenha chegado à perfeição. Essa perfeição só no dia do Senhor Jesus, como ele mesmo disse a estes irmãos filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Irmãos, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele irá aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. A cada dia, irmãos e irmãs, Jesus está aperfeiçoando-nos. Somente na presença dele, quando chegarmos à eternidade, na presença dele, é que nós vamos poder dizer, até nem diremos, porque não haverá mais necessidade, agora eu cheguei. Agora sim, mas é lá. Neste momento, nenhum de nós chegou. Como Paulo, ainda estamos andando, ainda estamos na maratona. Irmãos, diz o apóstolo, eu não julgo que eu tenha alcançado esta perfeição. Humildade. Ouvi certa vez de um colega que hospedava em sua residência o saudoso Dr. Russell Shedd, que os irmãos conhecem muito bem, não apenas da Liberdade, mas os irmãos de todo o Brasil e das várias denominações evangélicas. Um grande homem de Deus, que sabia aliar de maneira incrível a humildade, a simplicidade e a vasta cultura teológica, bíblica e geral que ele tinha. Os irmãos sabem disso. Um grande expositor da palavra de Deus. E este colega me disse, tempos depois, que num dos dias, logo cedo, ele saiu para comprar um pãozinho fresco para trazer para o café da manhã. Isso era umas 6 horas da manhã, e para a surpresa dele, ele encontra o Dr. Russell Shedd na sala, sentado, com a Bíblia aberta, estudando. E ele disse, mas, pastor Shedd, tão cedo? O senhor devia estar descansando um pouco mais? O senhor já está aqui de manhã, estudando? E a resposta foi numa frase só. Dr. Shedd respondeu, irmão, eu estou vendo se eu aprendo um pouco mais. Mas que lição, hein? Um homem daquela envergadura intelectual e teológica, cedinho, com a Bíblia aberta, dizendo, eu estou vendo se eu aprendo um pouco mais. Eu quero aprender ainda mais. Paulo demonstrou essa humildade ao dizer, irmãos, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não estou lá. Na maratona cristã, na nossa corrida cristã, nós também precisamos demonstrar essa humildade diante de Deus e diante da sociedade. Nós ainda não chegamos lá. Estamos a caminho. Com humildade,
com dedicação, evitando e removendo todo o peso e todo o pecado que está nos assediando, olhando para Jesus, aquele que suportou tudo isto por nós, para que nós não desanimássemos. A cada dia, nós prosseguimos, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo. E, finalmente, o terceiro princípio é o princípio do esforço máximo. Só vai vencer a prova quem se esforçar ao máximo, sabemos disso. Nós não estamos disputando, como eu disse, com outra pessoa. Nós não estamos numa corrida para ver quem tem mais fé, quem tem mais poder, quem é mais consagrado. Longe de nós. Se nós pensássemos assim, já estaríamos desqualificados. Absolutamente. Não é por aí. Agora, nós devemos, diante de Deus, dar o nosso melhor. O nosso melhor. E para o apóstolo Paulo, o versículo número 10 diz de uma maneira extraordinária, ou versículo número 8, na verdade, eu considero tudo isto como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas. Ele está falando agora daquela mini autobiografia do versículo 4 até o versículo número 7. Considerando tudo aquilo que ele disse que ele foi, isto para mim é uma perda. Por causa do Senhor Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para eu ganhar a Cristo. O que eu desejo é viver perto de Jesus, conhecendo Jesus cada vez mais. Este é o meu esforço máximo. Estar perto de Jesus, conhecer Jesus, ter comunhão com Jesus, viver para Jesus. Eu tenho aqui comigo uma camiseta que foi produzida já há alguns anos, desde o começo, do Ministério Um Novo Tempo, UNT, que o pessoal da Liberdade conhece muito bem. Eu sei que a câmera está distante de mim, de tal maneira que é talvez difícil para você ler, mas está aqui nesta estampa: um novo tempo de busca intensa pela vontade de Deus. Um novo tempo de busca intensa pela vontade de Deus. Esse tem sido o lema do Um Novo Tempo, como ministério, nós bem sabemos disso. Esta camiseta eu a recebi assim que cheguei à Liberdade, em agosto de 2017, mais ou menos naquela época, mas tem sido a maneira de pensar deste ministério desde o início dele. E hoje estava vendo esta camiseta e disse, mas que síntese fantástica para o encerramento ou conclusão da minha reflexão. Remoer ou remover? Uma busca intensa pela vontade de Deus. Como o apóstolo disse, tudo isto que eu considerava ganho, lucro, eu agora considero perda pela excelência do conhecimento de Jesus. Meus irmãos, vamos remoer ou vamos remover? Nós vamos remover. Lembrando que a diferença do remoer para o remover é uma letra, a letra V. Estou dizendo mais uma vez. V de vitória, V de virada, V de varredura. É isso aí. Vamos fazer uma varredura e mandar para longe do nosso coração e da nossa mente aquilo que não tem mais que ficar aqui. Absolutamente. Vamos remover. Como Paulo. Uma coisa eu faço. Eu vou remover e mandar para trás o que já ficou para trás e continua querendo voltar. Não, já ficou para trás. Diante de Deus, já ficou para trás.
Diante de Deus, meus pecados já foram perdoados. Diante de Deus, a condenação não está mais sobre mim. Diante de Deus, a salvação agora é a minha bandeira, é o meu pendão. Então, vai ficar para trás. Eu vou remover. E, ao mesmo tempo, eu vou prosseguir. Eu não vou remover para ficar parado no mesmo lugar. Isso é para remoer. Na realidade, remoer é dar um passo para trás, é voltar para o passado. Não. Eu vou remover, mas não para ficar parado onde eu estou hoje, mas para continuar, para avançar, para progredir, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você e eu, a partir de agora, vamos remover e vamos continuar a nossa maratona da fé cristã. Vamos orar então? Senhor, neste momento nós te suplicamos que confirmes a tua palavra no nosso coração. Prospera, Senhor, aquilo que veio de ti para nós. Aplica as verdades da tua palavra em nossa vida, no nosso caráter. Senhor, faze com que cada um de nós, debaixo do teu Espírito Santo, sob a liderança do Consolador, pare de remoer e comece a remover e, ao mesmo tempo, avançar, olhando para Jesus. Avançar pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor, ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E agora nós nos despedimos para a noite. Na próxima quarta-feira, pela graça de Deus, às 19 horas, estaremos juntos para o culto de oração, mas sempre, assim como ano passado, neste ano de 2021, testemunhas de tempo integral, o tempo todo. E vamos acrescentar, o tempo todo parando de remoer, o tempo todo removendo o que não tem que ficar mais conosco, o tempo todo avançando, com os olhos fitos em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, é para tanto que eu peço ao Senhor que cumpra entre nós as palavras do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses 5:23. Ora, que o Deus de paz nos santifique em todas as coisas, e que o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Amém.